Angra em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Angra em Revista. Comigo está o Vice-Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, Dr. Guitelos. Boa tarde, obrigado pela disponibilidade. Vamos alargar um bocadinho aqui os horizontes antes de entrar propriamente naquilo que é o Conselho. O Governo Regional anunciou esta semana, durante a discussão do Plano e Orçamento, que tem atribuída ou destinada uma verba de 1,5 milhão de euros para a ampliação do Terinov, Parque de Ciência e Tecnologia da Ilha Terceira. Uma boa notícia para o Conselho de Angra. Sim, é claramente uma boa notícia. Nós vínhamos já há algum tempo a deparar-nos com algumas dificuldades para dar resposta a toda a procura que tem aparecido, sobretudo de empreendedores que precisam de um espaço e precisam de uma estrutura para alavancar os primeiros tempos, a primeira fase dos seus negócios, e isto por uma boa razão, porque tanto a Startup Angra como o Terinov estão praticamente lotados, têm todos os seus espaços completos e, portanto, acabou por existir uma procura em muito pouco tempo, muito superior àquilo que no início era expectável, e isso determina, de facto, a necessidade de existirem ampliações dos espaços, de ambos, aliás. Neste caso em específico do Terinov, este era um assunto que aliás estava já projetado na altura em que foi feito que foi construído o edifício existente do Terinov, portanto já existia um plano de alargamento futuro para aquela infraestrutura, e portanto vemos com bons olhos o facto de estar previsto uma verba em orçamento para o efeito, porque há de facto essa necessidade e porque este tipo de estruturas acabam por ter um papel extremamente importante na nossa perspectiva para combater os principais desafios que temos pela frente, designadamente o desafio demográfico, esta capacidade de tornar a Angra do Heroísmo em particular, mas a Ilha Terceira em geral, mais competitiva e mais atrativa para que, sobretudo, os jovens qualificados consigam voltar e consigam, a partir de cá, criar os seus negócios e prestar serviços para todo o mundo, até porque estamos a falar, sobretudo no caso do Terinov, de um foco, sobretudo, tecnológico, e que permite, de facto, esta exportação de conhecimento e a criação de empregos, como aliás já existe, bem remunerados para jovens qualificados. E, portanto, termos a possibilidade de alargar a infraestrutura do Terinov é sem dúvida uma boa notícia. Aquilo que obviamente se espera é que não seja só uma inscrição de verba num documento, no plano e orçamento, mas que ela depois seja devidamente executada e este investimento que foi anunciado seja devidamente concretizado, porque é muito necessário. Uma nota também sobre esta matéria, relacionada já com a incubadora de empresas de base local, a Startup Angra. Nós também no município estamos nesta fase a preparar um projeto para a ampliação da própria Startup Angra. Vamos ver se isso é possível, porque implica a aquisição do imóvel anexo à atual incubadora, e esse processo está em curso. E o objetivo também é esse, ou seja, de ampliar os gabinetes de incubação, dar um pouco mais espaço também à zona de cowork, de forma a que conjugadamente tanto o Terinov como a Startup Angra consigam ampliar a sua oferta e consigam, desta forma, continuar um percurso que tem sido um percurso de sucesso no apoio ao aparecimento de novos negócios e ao aparecimento de negócios que têm, na sua grande maioria, se revelado como importantes investimentos para o Conselho, para a ilha e para a região. Com certeza, e é exatamente focar isso, porque o investimento não é só em Angra, também para a ilha, que é muito importante, e para a própria região. Exatamente. A autarquia assinou esta sexta-feira o protocolo de cooperação financeira com a Universidade dos Açores, por
causa de uma reivindicação já há muito da universidade, que é a construção de alojamento estudantil. É verdade, é também um aspecto positivo, um aspecto importante para a nossa ilha. O polo de Angra do Heroísmo da Universidade dos Açores precisava de facto de uma oferta com maior qualidade e com maior quantidade também a nível de camas para os estudantes deslocados que aqui querem prosseguir os seus estudos superiores. E foi possível chegar a um acordo com a Universidade dos Açores para que, neste caso, a Câmara de Angra, mas o mesmo está a acontecer também em Ponta Delgada e na Horta, portanto, os 3 polos da Universidade dos Açores vão, ao que tudo indica, porque foram submetidas candidaturas ao PRR por parte da Universidade e tudo indica que serão aprovadas e que há condições para avançar com esses investimentos. Estes 3 polos vão beneficiar de novas unidades de alojamento estudantil. No caso específico de Angra, o que está em causa é um investimento que é superior a 6 milhões de euros, ou é à volta dos 6 milhões de euros, incluído o IVA. Uma parte muito considerável deste investimento é coberta precisamente através do PRE, portanto com fundos comunitários, e da parte do município, no dia de ontem, aquilo que foi assinado foi um protocolo em que o município se comprometeu a apoiar na vertente não comparticipada, com cerca de 900 mil euros, para a construção desta unidade estudantil. É um edifício que vai oferecer mais 100 camas para estudantes deslocados, um edifício obviamente novo, com boas condições, e aquilo que nós esperamos é que, com esta oferta, a própria Universidade dos Açores, e em concreto o Polo de Angra, aproveite mais estas condições que estão a ser criadas e para as quais a Câmara Municipal está a participar e a apoiar, aproveite para tentar criar mais condições de atratividade para que mais estudantes queiram vir estudar para este polo. Aquilo que se viu ao longo dos últimos anos foi uma tendência negativa por parte do Polo de Angra, em que, no que diz respeito à capacidade de atração de estudantes, isso esteve ligado desde logo com encerramentos de cursos e no caso específico do curso de gestão, de cursos que tinham muita procura e que estavam a dar vida ao campus de Angra, e por isso nesta fase o que é mesmo importante é fazer acompanhar todo este esforço para a oferta de condições para que os estudantes estejam cá, de condições de atratividade, com a criação de cursos com qualidade e com motivos de atratividade para os estudantes poderem aqui prosseguir os seus estudos e poderem dar vida também à nossa cidade e à nossa ilha, esta vida estudantil que é sempre, que dá sempre outra energia às cidades onde existe. Eu diria que a época estudantil são os bons tempos, portanto, muito bons tempos, os nossos estudantes têm que aproveitar. E já agora, para completar, essa não é uma reivindicação só da autarquia. O Rádio Clube tem contacto com várias instituições que inclusive dizem exatamente isso. É preciso abrir mais cursos e não fechá-los, é preciso colocar os estudantes cá a estudar para que eles depois não tenham que ter experiências de trabalho fora, ou seja, o que acontece é que no continente, quando começam a trabalhar nos primeiros anos, acabam por ficar, e se começarem aqui podem correr. Exatamente. Pode haver a probabilidade de ficarem mais depressa para Exatamente. Para além do facto de hoje em dia, mais do que nunca, ser extremamente caro para qualquer estudante açoriano estudar fora da região. E, portanto, mesmo com os apoios que tem, mas é verdade. Exatamente, mesmo com os apoios que existem, torna-se tudo muito caro. O alojamento, sobretudo, está caríssimo nas principais cidades do continente português, e portanto é mais uma razão para a Universidade dos Açores em concreto, e aqui em específico o Polo de Angra, se requalificar e criar condições para que este polo volte a ganhar a vida que já teve, volte a ser atrativo, volte a especializar-se naquilo que faz sentido, nos cursos que fazem mais sentido que sejam desenvolvidos cá, e portanto é mais um contributo que tentamos dar nesse sentido. Claro.
Já que falamos de investimentos e já que estamos em plena primavera, a caminho do verão, eu se calhar passaria às praias e às zonas balneares. A autarquia faz sempre algum investimento nesta área, não só de manutenção, mas sabemos que o nosso mar durante o inverno também provoca alguns estragos. Portanto, esta é uma fase onde a autarquia também já começou esse trabalho. Sim, os trabalhos estão todos em curso neste momento, são investimentos incontornáveis porque os nossos invernos causam sempre danos consideráveis nas zonas balneares. Felizmente, nos últimos anos e fruto de alguns investimentos mais avultados, mas que implicaram também condições de solidez e com outra sustentabilidade para as obras que foram feitas nas zonas balneares, esses danos têm sido um pouco inferiores àquilo que era costume, mas a verdade é que mesmo assim todos os anos temos que fazer intervenções de correção de danos decorrentes de intempéries. Este ano não é exceção, vamos continuar com 7 zonas balneares aqui no concelho. Temos intervenções a decorrer em todas elas. Este ano foi particularmente necessário intervir novamente no Negrito, porque foi uma zona que não tinha sido intervencionada nos últimos anos, acabou por sofrer danos mais consideráveis, mas está tudo a decorrer com normalidade e aquilo que esperamos é que este trabalho que está a ser feito com os empreiteiros que foram contratados decorra dentro daqueles que são os prazos que estão definidos e que, portanto, no dia 15 de junho, data de abertura da época balnear, estejam todos os espaços em condições de serem utilizados pelos nossos munícipes e por quem nos visita. E são espaços que têm estado à pinha, diria eu, como se diz no Norte, não é? Sempre, portanto, todo sempre o verão, à pinha. não só com os residentes, mas também com aqueles que nos visitam. Outro investimento que a autarquia, pelos vistos, terá que fazer, ou pelo menos complementar aqui com algumas peças, é o projetor do cinema aqui do Centro Cultural. Explique-nos lá o que é que aconteceu. É verdade, tem sido um problema complicado de se conseguir identificar, ou seja, numa primeira fase nós temos uma empresa que aliás forneceu a máquina, vendeu a máquina ao município e que faz a sua manutenção e presta assistência sempre que há algum problema. Que na primeira fase, logo que começaram a surgir os primeiros indícios de danos na máquina e, portanto, de dificuldades e de problemas de projeção, tentou identificar o problema existente. Numa primeira fase, pensava-se que estava em causa apenas danos em placas da própria máquina de projeção. Aquilo que se concluiu nestes últimos dias é que estamos perante problemas um pouco mais graves, portanto, ou seja, os danos acabaram por atingir uma parte da máquina que acaba por ser mais difícil e mais exigente de corrigir e de reparar, e o problema é que precisamente essa empresa que nos dá assistência técnica não tinha no seu estoque peças, ou não tem no seu estoque peças para conseguir fazer esta correção. Portanto, estamos numa fase com a maior urgência possível, com a maior rapidez possível, a tentar identificar as peças necessárias para corrigir este problema. É sempre um problema quando, portanto, neste momento não temos datas. Contávamos que, e se tivesse em causa o problema que numa primeira fase se pensava que existia, contávamos que no início desta semana passada toda a projeção de cinema, e portanto toda a atividade de cinema do Centro Cultural voltasse ao normal, mas infelizmente depois de substituirmos as placas com novos equipamentos que mandámos vir, portanto que adquirimos ou que solicitámos para experimentar, para tentar perceber se de facto era isso que estava em causa, a verdade é que mesmo depois da substituição dessas peças, a máquina continuava exatamente com os mesmos problemas e isso implicou mais uma verificação, mais uma análise por parte da empresa que presta essa assistência, e portanto estamos nesta fase sem data definida para voltar à projeção de cinema, mas com todos os esforços para que seja o mais rápido possível. Muito bem. Abordando agora um bocadinho e falando aqui um bocadinho de desporto, normalmente no Rádio Clube de Angra nós gostamos de destacar aquilo que não é tão comum
E não é tão comum a equipa dos Açores chegar à primeira liga de futsal, nomeadamente falo do Sport Clube Lusitânia, que atingiu esse feito recentemente. Mais um bom motivo para celebrar aqui na cidade, já que são os verdes da Rua da Sé, portanto Angra tem o seu nome e a Ilha Terceira para o ano representado na primeira liga de futsal. Sem dúvida nenhuma, é um motivo desde logo para endereçar as nossas congratulações ao Lusitânia. Já tivemos a oportunidade de o fazer pessoalmente, porque convidamos precisamente a equipa de futsal e toda a sua equipa técnica e a direção de Lusitânia para visitarem a Câmara Municipal e para numa sessão pública precisamente reconhecermos este feito, mas é de facto um feito fantástico. Subir à primeira divisão é um esforço coletivo que o Lusitânia fez e que acabou por atingir os seus resultados. Vamos poder contar com grandes jogos de futsal no nosso concelho durante a próxima época e, portanto, só temos que desde logo dar os parabéns e desejar todos os sucessos ao Lusitânia para que na próxima época tenha uma excelente prestação na primeira divisão de futsal. Sobre esta matéria também, dar uma nota: nós tínhamos já em fase bastante avançada de preparação o procedimento para intervirmos na substituição do teto do pavilhão municipal. Acontece que uma obra dessa envergadura ia obrigar ao encerramento daquela infraestrutura durante no mínimo meio ano e, portanto, com esta notícia fomos, e aliás já tivemos a oportunidade, precisamente quando recebemos o Lusitânia nos espaços de concelho, de transmitir isso. Tivemos que tomar a decisão de não avançar de imediato com essa intervenção e de fazer uma intervenção meramente corretiva nesta fase, que dê as condições necessárias para a prática das atividades desportivas no pavilhão durante esta época, porque seria manifestamente impossível estarmos com o pavilhão encerrado num ano em que vamos receber de facto jogos da primeira divisão de futsal. Portanto, até porque eu não sei se temos outro pavilhão que possa receber jogos da primeira divisão de futsal. Pois, estou a tentar lembrar por alto, mas penso que não. Não é muito fácil, não é muito fácil. E, portanto, chegou a haver um pouco ser feita essa análise, e a própria Federação Portuguesa de Futebol virá cá agora no início de junho, precisamente para fazer a vistoria dos espaços e, portanto, para comunicar também os principais requisitos para que possam lá decorrer os jogos, e a indicação que temos é que, de facto, no concelho o nosso seria o único pavilhão com condições para receber jogos da primeira divisão de futsal. Portanto, tendo em conta isto, foi necessário tomar uma decisão difícil, porque o pavilhão, de facto, está a precisar de uma intervenção de fundo na sua cobertura, mas tivemos que tomar esta decisão de adiar a obra de maior magnitude e de fazer agora uma intervenção mais pequena, mas que consiga corrigir os principais defeitos que levam, sobretudo, a infiltrações naquele espaço. Muito bem. E porque também é justo da nossa parte, porque o fizemos há umas épocas com a autarquia da Praia, quando o Fontinhas subiu à Liga 3, o Lusitânia este fim de semana pode conseguir esse feito. Esperamos também em breve poder congratular isso. Portanto, tem 6 pontos, faltam 1, vamos torcer também pela nossa terra e pelo Lusitânia. Lusitânia. Exatamente, é dar também a boa sorte para estes próximos jogos, só falta 1 ponto e, portanto, com 2 jogos pela frente, espera-se que o Lusitânia consiga mais este feito numa época que é de facto memorável. Se isso acontecer, fica uma época absolutamente memorável num clube que é centenário e que nos últimos anos tem conseguido atingir vários sucessos, felizmente. Muito bem, esperemos que sim. Foi um gosto enorme tê-lo cá no Angra em Revista. Obrigado, boa tarde. Igualmente, boa tarde. Angra em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados.